Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu quero dar algumas dicas para quem está procurando trabalho aqui em Londres e contar também como que nós conseguimos o nosso trabalho. Então, se você ainda não me acompanha, se você ainda não viu os vídeos anteriores, eu vou deixar um card aqui em cima, só você clicar, que aí vai ter uma playlist que eu estou falando apenas sobre trabalho aqui em Londres. Então, primeiramente, tá, gente? Londres tem muitas oportunidades de trabalho. É claro que agora, pós-coronavírus, eu não sei como que vai ficar. Inicialmente é muito instável, né? Mas isso em todos os países. Tirando essa situação, quando a gente chegou aqui, foi tudo muito rápido, muito fácil, sem burocracia. Foi muito melhor até do que eu imaginei. A primeira dica são as agências de trabalho que existem aqui. Só você digitar no Google, você vai encontrar várias opções. E aí você vai até lá, faz o seu cadastro. Eles vão te encaminhar para as vagas que tem a ver com o seu currículo. A segunda dica é você preparar um currículo, imprimir e entregar mesmo de loja em loja. Aí nesse currículo você coloca suas informações básicas, chega na loja, fala que você gostaria de conversar com o gerente, que você está procurando um trabalho. Evite em horários muito cheios, porque às vezes ou o gerente não vai poder te atender, ou até mesmo a pessoa ali do caixa, ou o vendedor, ele vai estar muito ocupado, não vai conseguir te dar tanta atenção. Então, se for possível ir em outros horários, fica um pouco mais fácil de conseguir. A terceira dica é você se cadastrar online no site das próprias lojas. Se você entra lá, procure o campo Trabalhe Conosco, óbvio, né, em inglês, e aí você faz o seu cadastro por lá, faz a aplicação online. Eu já vi várias pessoas que conseguiram trabalho assim, e todas as lojas grandes, elas têm essa opção de fazer o cadastro online. Então vale muito a pena tentar. Tem alguns aplicativos, eu vou deixar o nome de dois aí na tela, os dois principais, que você faz o seu cadastro, é bem tranquilo, tá? Bem simples. Tem a opção de você colocar os filtros por qual área você está procurando. Então, por exemplo, cleaner, né? Que é limpeza, restaurante, loja, comércio, vendas, enfim. Você faz esse filtro, aí vai aparecer as vagas. Você pode colocar também mais próximo da sua casa. Você põe lá o seu CEP, né? Que é o postcode. E aí o aplicativo mostra quais são as vagas mais próximas de você, que tem a ver com esse perfil. E aí você se candidata e o empregador entra em contato com você. Mas eu acho que uma das coisas mais importantes aqui é você fazer contatos, porque as pessoas podem te indicar. Então é muito mais fácil, né? Quando você conhece alguém no seu curso de inglês ou quando você acabou de chegar no seu próprio condomínio, você fazer contatos com algumas pessoas, até mesmo pela internet. E aí, quando a pessoa souber que naquele local que ela trabalha tem alguma vaga, ela vai lembrar de você e vai te indicar. Então é muito bacana você ter sempre contatos, assim como no Brasil também, né? Tem uma outra opção também, que é o site LinkedIn, que funciona super, mas aí é quando você já está há mais tempo aqui, tem mais experiência, o inglês principalmente. O LinkedIn, ele não tem vagas operacionais, então de limpeza, restaurante, esse tipo de coisa. Ele é mais para a área empresarial. Dei uma pesquisada por lá e tem muita vaga aqui na região, até mesmo aqui próximo da minha casa. E eu coloquei assim, de pessoas que falam português, né? Se eles estão procurando alguém que fale português. E tem muita vaga, porém, óbvio, você tem que ter o inglês fluente também. Por exemplo, para trabalhar na minha área como contador ou na parte financeira, você vai ganhar muito mais do que o salário mínimo e é possível sim, tá? Tem vários brasileiros trabalhando na área, mas tem que ter o inglês fluente ou próximo disso, tá? Gente, basicamente essas foram as dicas. Antes de vir pra cá, eu pesquisei bastante um canal que eu acompanhava que dava muitas dicas também sobre trabalho, que ainda dá. É o da Jenny, que é o Partiu London. Vou deixar o link aqui na descrição pra quem ainda não conhece, lá visitar. E ela deu muitas dicas, sabe? Me ajudou bastante. E ela dá muitas dicas sobre trabalho, sobre tudo que você imaginar aqui sobre Londres. Mas eu acho que a parte de trabalho, ela mostra assim com bastante detalhes, é bem legal. Então vão lá conferir. E pra finalizar o vídeo, eu vou contar pra vocês como que eu e o Renan conseguimos o trabalho, que eu contei no vídeo anterior, que é lá no restaurante de comida brasileira. Primeiro, gente, o que eu não contei eu cheguei aqui numa terça-feira, nós nos mudamos na quarta-feira pro apartamento, né, que a gente ia ficar aqui em Kingston. Tem um vídeo aqui mostrando um tour pelo bairro de Kingston, corre lá pra assistir também. E aí nós conhecemos um casal de brasileiros na quinta-feira. Na quarta a gente se mudou, na quinta-feira a gente conheceu eles, moravam aqui no mesmo condomínio. Conversamos um pouco com eles e tudo bem. Quando foi à noite, alguém bateu na nossa porta. Então, literalmente, meu primeiro trabalho bateu na minha porta. E era a moça que a gente tinha conhecido e ela falou assim pra mim: Débora, você tá procurando trabalho? Aí eu falei: acabei de chegar, não tenho nem insurance number ainda, mas sim, né, óbvio, quero muito trabalhar. Aí ela falou: olha, eu trabalhava pra uma moça que faz limpezas de Airbnb e ela precisa de alguém pra amanhã, eu gostaria de saber se você quer ir.
Aí eu falei, eu quero, mas eu ainda não tenho, né, a documentação, a insurance number, como que eu faço? Não tem problema, eu vou passar o seu contato pra ela. Isso foi na quinta-feira à noite. Aí ela me passou o contato, eu conversei com a moça, ela explicou o endereço que era pra eu ir na sexta-feira. Era pra fazer um teste de 2 horas e ela ia pagar 10 libras a hora. Então, quem assistiu o primeiro vídeo sabe que o mínimo ano passado era 8,21. Então era mais, né, do que o mínimo. E falou pra eu fazer o teste. Eu fui, gente, só que era bem longe da minha casa. Eram 2 horas de ônibus. Eu juro pra vocês, eu não tô exagerando. 2 horas fiquei dentro do ônibus. Eu falei, meu Deus do céu, que lugar longe. Mas como eu tinha ficado muito tempo sem trabalhar na Itália, eu queria muito trabalhar aqui, eu abracei e falei, não tem problema, eu vou ouvindo alguma coisa no ônibus, eu vou lendo livro, eu vou dar um jeito a isso, eu tenho que ter bateria extra pro celular, mas eu vou nesse trabalho sim. Aí eu fiz o teste, no fim cheguei lá, tinha outra brasileira, era pra limpar um apartamento grande, tinha vários quartos, tinham 2 andares, um conjunto de apartamentos, né? Que os turistas alugavam como Airbnb. Foi bem tranquilo, eu e essa moça fizemos o teste, daí ela disse que a gente tinha passado, e que daí na semana que vem era pra eu ir, acho que de segunda a sexta. Não lembro direito, tá? Mas era pra eu ir aí. Aí eu falei que tudo bem, e assim que eu saí de lá, ela já fez o depósito na minha conta, eu fiquei super feliz. Falei, nossa, minhas primeiras libras já caíram na minha conta, né? Ela não pediu nem foto do meu passaporte, nada. Ela só pediu meus dados bancários. E assim, o que eu tinha em mente é que eu queria um trabalho com contrato. Eu não queria trabalhar assim, como muita gente trabalha aqui fazendo limpeza sem contrato. Mas como eu tinha acabado de chegar, gente, fazia 3 dias, né? Eu peguei e falei, na próxima semana eu vou lá, faço isso. Enquanto isso eu vou fazendo minha documentação e vamos ver o que vai dar. Então do teste ela me pagou no dia e na outra semana ela ia me pagar na sexta-feira. Então eu ia lá de segunda a sexta, na sexta ela me pagava. Então foi isso, tá? Minha primeira experiência de trabalho foi com 3 dias aqui em Londres. Esqueci de falar. Isso foi na sexta, né? Na quinta-feira a gente foi dar uma volta aqui pelo nosso bairro. E aí nós vimos que tinha um restaurante de comida brasileira. Aí o Renan ainda pensou, Débora, vamos, quando a gente chegar lá, vamos procurar trabalho em restaurante, né? Porque é mais fácil, vai ter brasileiro lá pra gente conseguir se comunicar e tudo mais. Então a gente foi lá, almoçou, conhecemos, né, o estabelecimento. E aí na hora de pagar a conta, a gente conversou com a garçonete. E aí perguntamos se eles não estavam precisando de funcionários, que nós tínhamos acabado de chegar, que a gente morava ali perto e tudo mais. Aí ela falou, no momento não, mas deixa o contato de vocês, caso apareça alguma oportunidade, a gente liga. Aí a gente deixou o número do Renan lá, tá? Isso foi na quinta. Aí na sexta eu fui nessa limpeza do Airbnb. A gente precisava ligar no insurance number, né, pra fazer nosso agendamento. E a moça da imobiliária, ela ligou pra mim e ela falou que ela não podia ligar pro Renan, que tinha que ser ele mesmo ligando, ou uma voz de homem, né, pra se passar por ele. Só que a gente não conhecia nada, não conhecia ninguém aqui. Tinha aquele casal que eu acabei de citar, que foi a moça que me indicou pro Airbnb, só que o marido dela tava trabalhando e daí o Renan falou, eu acho que eu vou fazer um post no Facebook, vendo se alguém pode ligar pra gente. Aí eu falei, Renan, mas tem que tomar cuidado, né, você não vai passar seus dados pra qualquer pessoa. E aí ele falou, vou ver se alguém mora aqui perto da gente, a gente encontra, aí leva o meu passaporte, meus documentos, a pessoa não precisa ter os meus dados, ela só vai ligar pra ver se a gente consegue ajuda. E a gente tinha visto que várias pessoas faziam isso, porque o meu nível de inglês tava péssimo, tava mega enferrujado. Hoje eu já consigo fazer ligações, mas naquela época tava mega travado, não tava conseguindo. Aí o Renan fez esse post, umas 4, 5 pessoas responderam. 2 delas falaram que elas ligariam, porém elas iam cobrar 20 libras pra fazer isso. E aí uma delas, a Renata, quero até deixar um beijo pra ela aqui em especial, que ela foi super solícita e ela mora aqui perto. Então ela falou que ela poderia, né, encontrar com a gente num certo horário lá no bairro dela, que era perto até. Na sexta-feira, que eu acho que ela tava de folga, que ela tinha esse tempo disponível. E era bem no mesmo horário que eu ia fazer essa limpeza aí do Airbnb, né? Que eu descobri depois, na verdade. Quando a gente combinou, era pra eu ir junto. Aí, tá. Aí na sexta-feira, enquanto eu fui lá fazer a limpeza, o Renan foi encontrar com ela. Ela fez a ligação. E aí ela conseguiu agendar tudo certinho. E aí ela falou que tinha alguns contatos de alguns restaurantes, exatamente o que a gente tava procurando, né? E de alguns restaurantes que ela podia apresentar pro Renan e passar o contato dele. E no mesmo dia, foi umas 4 horas da tarde por aí, esse rapaz já ligou pro Renan e marcando pra ele lá fazer um teste. Daí eles agendaram dele no sábado, meio-dia. Aí ele falou assim, ó, pra trabalhar na área do churrasco, você vem com uma roupa toda preta, vem meio-dia, faz 2 horas de teste. Essas 2 horas não são pagas, mas vem preparado pra você ficar até fechar.
porque se a gente gostar do seu trabalho, aí você já vai contratado e você vai ficar aqui até fechar. Então foi assim, no quarto dia que a gente tava aqui. Aí a gente correu pra comprar roupa no sábado de manhã, porque não tinha calça social, essas coisas pretas, né? Aí compramos a roupa no sábado de manhã e ele foi. Aí fez 2 horas de teste e ficou realmente até fechar. Então no primeiro dia, do meio-dia até 11 e pouco da noite, ele ficou lá trabalhando. Aí ele aproveitou e perguntou se não tinha alguma vaga pra mim. O gerente falou que eu poderia ir lá no outro dia também pra fazer um teste. E aí eu fui no domingo. Também é o mesmo esquema. Vem com uma roupa toda preta, com um sapato confortável. E aí você faz o teste do meio-dia às 2. A gente gostar de você, você já fica e venha preparada. Aí eu fui. E aí ele tinha falado, nesse momento bem rápido que a gente conversou enquanto ele tava jantando, que só tinha brasileiro trabalhando com ele. Aí então nesse horário que ele jantou aí, que eu conversei com ele até ele chegar em casa, eu tava tranquila, achando que eu ia conversar com uma brasileira e tudo mais. Aí quando ele chegou, que foi me contar os detalhes, ele falou, não, todo mundo que trabalha na minha área do churrasco é brasileiro. Mas a gerente que você vai conversar amanhã, ela só fala inglês, ela não fala nada de português. Ai, eu gelei, né? Eu falei, não acredito, Renan, você falou que o pessoal era tudo brasileiro e tal. Eu fiquei super nervosa. Mas deu certo. Aí eu fui lá, conversei com ela, foi muito simpática, muito solícita comigo. Fiz o teste, deu certo, já fiquei também até fechar o restaurante. Domingo mesmo ela conversou com a gente e falou que ela iria colocar nós dois para folgarmos juntos de segunda-feira. E a questão do contrato. Então no sábado o Renan preencheu um monte de papel e ele tiraram uma cópia do passaporte dele. E no domingo fui eu. Então na minha pausa lá eu preenchi tudo com as minhas informações pessoais. O que mais? E ela também tirou cópia do meu passaporte. A gente não tinha ainda insurance number, ela disse que não tinha problema, que eles iam fazer um número temporário e quando o nosso chegasse era só entregar pra eles. E aí, beleza, foi isso. Aí na terça-feira, terça ou quarta-feira, o nosso contrato estava pronto. Ela sentou com a gente, sentou com outro funcionário que fala inglês, né, que é brasileiro, pra ir traduzindo tudo pra gente, perguntou se a gente tinha alguma dúvida do contrato, explicou cláusula por cláusula. A gente ficou uma hora e pouco lá, sentado, conversando. Aí assinamos o contrato e foi isso. Então, basicamente, no meu 5º dia aqui, eu consegui esse trabalho com contrato. E aí eu conto no vídeo anterior, né, o segundo vídeo sobre esse assunto, eu conto o que eu faço lá e o que o Renan faz também. Então, quem ainda não viu, corre lá pra assistir. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam. Não esqueça de deixar o like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Até o próximo vídeo. Tchau!